E aí Deus continua, versículo de número 9: porque desprezaste a palavra do Senhor, mesmo que ele fala a Saul, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, matastes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora preste atenção no versículo 9 que eu acabei de ler, que diz assim: porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Irmão, quem peca, não peca na intenção que Deus veja. Quem peca, não peca assim, Senhor, está aqui, ó, recebe aqui o meu pecado, não é? Senhor, olha aqui que eu estou pecando. Quem peca, geralmente peca às escondidas, só quando está realmente já entregue que faz à vista, né? E dependendo do pecado, mesmo entregue não faz à vista. E Davi, eu não sei o que deu em Davi, provavelmente foi consequência do pecado. Davi parece que ficou cego no seu entendimento, porque ele executa Urias na intenção de esconder o pecado de adultério. Então, em nenhum momento Davi pensou, Deus está vendo isso. E o pecado, ele tem esse poder, sabe, de deixar a gente cego. Fazer com que a gente esqueça do principal, que é Deus. Todo pecado, preste atenção no que eu vou dizer, todo pecado, seja no corpo ou fora do corpo, seja contra o outro ou não, em última instância, é pecado contra Deus. Em última instância, todo pecado é pecado contra Deus. Deus, ele fala, qual foi o pecado de Davi? Mataste Urias e tomaste a sua mulher por esposa. Mas como é que Deus começa a repreensão? Ele diz, porque não deste ouvido à minha palavra, e fizeste o que é mal diante dos meus olhos, porque desprezaste a minha palavra e fizeste o que é mal diante dos meus olhos. Ou seja, você desobedeceu a minha palavra. E desobedecer para Deus é um desprezo. E desprezar a palavra de Deus é o mesmo que desprezá-lo. A gente precisa entender isso. A gente precisa atentar para esta fala, porque esta fala é divina, porque nós conhecemos o quanto o pecado é para Deus grave. Você desprezou a minha palavra e você fez o que é mal diante dos meus olhos. Irmão, não tem como esconder nada diante de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, para não ficar somente nas palavras, mas reforçarmos com a palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 3, que diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9, a primeira parte, a parte A, diz: quanto ao Senhor, os seus olhos estão sobre a face da terra, para se mostrar forte, ou para fortalecer aquele cujo coração é totalmente dele, ou é íntegro para ele. Ou seja, Deus, ele está olhando para a terra, ele está olhando para os seres humanos, e esse olhar de Deus é bom, irmão, porque diz que ele está disposto a fortalecer aquele cujo coração é totalmente dele. 16:9.
Agora preste atenção no que diz o Salmo 34, versículo de número 15. O fato de todas as coisas estarem patentes aos olhos de Deus, como diz o autor dos Hebreus, é bom. Porque ele atenta para o justo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então tem um lado positivo disso. O fato de ele estar nos vendo, atento para nós, é que ele está atento também para as nossas orações, para as nossas necessidades, para nos socorrer, para nos fortalecer. Agora, ele é aquele que nós havemos de prestar contas. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 12, atenta para este fato. Capítulo 3, versículo de número 12, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Vou repetir em outra versão. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Tem um outro lado disso. Qual é? Se eu pratico o mal, se eu cometo o pecado, Deus vai se voltar contra mim. Deus, Ele vai me punir. Deus, Ele vai me corrigir. E é isso que está acontecendo com Davi. Os olhos do Senhor estão atentos sobre todos, sobre os justos em especial. Mas os justos não se livram do juízo divino. E é isso que Deus está apontando. Você fez o que é mal diante dos meus olhos. Você matou Urias. Você tomou a mulher dele. 2 pecados. Versículo de número 10. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Você está me ouvindo? Amém? Você prestou atenção na palavra? Tu me desprezaste. Mas espera aí, pastor. O mal maior que ele cometeu foi contra Urias. Ele deitou-se com a mulher de Urias. Ele planejou a morte de Urias. Foi contra Urias que ele pecou. Mas lembra do que eu disse? Todo pecado, em última instância, é pecado contra Deus. É verdade que quanto mais Deus se revela a nós, mais Deus espera que nós nos santifiquemos a Ele. Mais conhecimento, mais amor, mais dedicação, mais santificação, mais entrega, mais vida para Ele. E não o contrário. Deus tem se dado a conhecer a nós como se deu a Davi. Portanto, pecar é sempre pecar contra Deus. É sempre um desprezo para com aquilo que Deus tem feito por nós. E o maior dos feitos de Deus por nós é ter se reconciliado conosco. É ter nos dado a honra de sermos feitos filhos dele. É termos comunhão com ele.